Briga, John Textor detona Casagrande e chama ele de comediante. Atacante da MLS na mira do Glorioso. Trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, claro que eu estou falando do Glorioso. Pedir para você que está chegando aqui na nossa transmissão, nosso vídeo, deixe o seu like, tá? O like é muito importante aqui para o nosso trabalho e ajuda demais. A meta de likes aqui para esse boletim é de 1000 likes, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos para as informações, vamos para notícias. Como eu disse, Botafogo viajou na tarde desta quarta-feira no aeroporto do Galeão, rumo a Buenos Aires, né? Saiu daqui por volta de 2 horas da tarde, chegou em Ezeiza, na capital argentina, por volta de 5, 6 da tarde. O check-in ficou ali marcado para as 19 horas, né, no Hotel Intercontinental Buenos Aires. A gente viu algumas imagens também que foram divulgadas ali pelo Botafogo, os torcedores do Glorioso conversando bastante com a equipe do Botafogo, tirando foto, tietando. E é sempre bom, né, cara, o Botafogo voltar também na Argentina, né? Tomara que essa energia que o Botafogo teve naquela final, né, onde teve um a menos, o Gregory foi expulso logo aos 40 segundos da primeira etapa contra o Atlético Mineiro, que isso possa também acontecer, que eles possam estar iluminados também nessa partida contra o Racing, para o torcedor do Glorioso sair satisfeito também, levantando a primeira taça dessa temporada. Lembrando que são jogos de ida e de volta, né? O primeiro jogo é na casa do Racing, na Argentina, e na semana que vem, no estádio Newton Santos, o Botafogo vai ter a oportunidade de, com o estádio lotado, o Newton lotado, levantar a primeira taça da temporada. E para o confronto de amanhã, o técnico Cláudio Caçapa, técnico interino nesse momento, relacionou John, Léo Link e Raul no gol. Vitinho, Matheus Pontes, Alex Telles e Cuiabano são os laterais. Os zagueiros ficam Barbosa, Jair e Serafim. Tá? O Bastos está fora dessa primeira partida da final. Os volantes Alan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula também viajados. Tá? Outros meio-campistas Savarino e Cauê. E no ataque Igor Jesus, Matheus Martins, Juan Cruz, Rafael Lobato, Vitinho Lopes Kaique e Yarley. Arthur também está de fora dos relacionados. Tanto o Arthur como o Nathan Fernandes, que desembarcou na última terça-feira, ali por volta de 4 horas da manhã, tivemos presente ontem fazendo essa chegada, não foi relacionado. Já treinou com a equipe, mas foi poupado desse primeiro confronto de final contra o Racing. Agora falando sobre novela e reviravolta, né, galera? O Botafogo sofreu uma reviravolta inesperada na busca por um novo treinador, que já vão se passando aí quase 3 meses, né? Vamos chegando daqui a pouco a março, e o Botafogo não tem um novo comandante, né? O Vasco Matos, que outrora a galera do GE trouxe essa informação, já estava acertado com o clube. Decidiu permanecer no Santa Clara e renovou o seu contrato até 2027. A decisão do treinador aconteceu na madrugada desta quarta-feira, poucas horas após o acerto verbal entre as partes, e envolve questões burocráticas e financeiras. Vou aqui dar uma pausa e falar um pouco sobre o Vasco Matos. Vamos ser sinceros, cara. E aí eu acho que foi mole do John Textor. Por quê? O Botafogo foi no Jardine, no Tata Martino, conversou com o Tite, conversou com o Rafa Benítez, com o Roberto Mancini, e o Vasco Matos já tinha sinalizado que queria vir para o Botafogo, que queria treinar o Botafogo, que tinha esse interesse. E o John Textor parecia que colocava o Vasco Matos num plano B. Se tudo der errado, se eu não conseguir fechar com alguém, se eu não conseguir chegar nesse acordo, eu vou fechar com o Vasco Matos. E, nitidamente, isso com certeza pesou também, deixou tanto o treinador quanto a sua staff também chateada, mesmo depois de uma afirmação, de uma confirmação ali verbal. Mas também tem um lado ali burocrático, tá? Do lado do treinador e da alegação é de que o Botafogo não garantiu que ele conseguiria trabalhar de forma integral em todas as competições. Por exemplo,
à Conmebol. O Botafogo, por outro lado, afirma que Vasco Matos omitiu a informação de que não possuía uma licença UEFA Pro para atuar como técnico principal em torneios internacionais. Que treta, né, galera? Que treta. O Daniel também entrando aqui no nosso vídeo. Que treta é essa? Por que eu digo isso? Porque o Botafogo, através do John Textor, centraliza muitas decisões nele. E ele entrevistou o técnico. E nessa entrevista não conversaram sobre as licenças, sobre as burocracias. Muito complicado. Aí na hora de fechar a negociação, acabou não fechando. E ele que tinha uma multa rescisória ali muito baixa, cerca de 1 milhão de euros, chega de cerca de 6 milhões de reais, o Botafogo estava disposto sim a pagar essa multa e contar com o treinador. Como ele não tem essa licença UEFA Pro, o Matos deu um passo para trás e preferiu renovar o contrato com o Santa Clara, né? Nesse momento ele está na 5ª colocação do Campeonato Português e almeja chegar, para quem sabe, uma competição internacional com a equipe portuguesa. Agora vamos falar sobre treta. Como eu disse, o Botafogo viajou para Buenos Aires nesta quarta-feira e John Textor, aparentemente, não sinalizou que vai estar presente nesse jogo com a delegação. Através das suas redes sociais, rebateu um pronunciamento ali, uma fala do Casagrande do UOL. John Textor ficou muito irritado com a declaração dele. Ele diz que hoje o Botafogo está abandonado. Segundo o Casagrande, John Textor abandonou o Botafogo e está focado em resolver problemas da hold da Eagle, né? Tem ali os times como Crystal Palace, Lyon e o próprio Botafogo. Ele foi duramente criticado pelo Casagrande. Ele ainda aumenta, ele fala que a equipe do Botafogo está muito mais fraca do que da temporada passada, além de não ter um treinador para comandar a equipe campeã da Libertadores e também do Brasileirão. E aí o John Textor foi para suas redes sociais e chamou o Casagrande de comediante. Ele disse assim: o comediante Walter Casagrande ataca novamente. Walter, venha assistir um jogo comigo aqui no Rio. Talvez você aprenda algo sobre administrar um clube de futebol. De qualquer forma, vamos nos divertir. Então aí, sem paciência nenhuma para o Casagrande, o Textor foi para suas redes sociais e aí cortou o barato do Casagrande, falou que sabe muito bem administrar o clube e sabe muito bem o que está fazendo. Agora falando sobre o mercado da bola, o Botafogo sondou a situação do atacante Elias Manuel, de 23 anos, do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O atacante passou as últimas três temporadas no Red Bull, de New York Red Bull, e foi trocado pela equipe de Utah. Ele tem 23 anos e o Botafogo enxerga, nesse momento, uma oportunidade de mercado, já que uma negociação envolveria um valor acima de 1 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais. Lembrando que Gregore e o Savarino foram comprados por um valor bem dessa maneira. O Gregore foi comprado junto ao Inter Miami por cerca de 6 milhões de reais. Botafogo enxerga uma oportunidade de mercado nessa situação do Elias Manuel, tá bom? Botafogo que fechou 8 contratações nessa janela e esse era o foco, contratar 8 jogadores, tampar as necessidades que o Botafogo tinha e na janela do meio do ano, ali para o Super Mundial, melhorar ainda mais, incorporar ainda mais esse elenco, tá bom? Vasco, técnico português Vasco Matos, não vem mais pro Botafogo. Botafogo que, aliás, joga amanhã, primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Racing. Esse jogo em Buenos Aires. Débora Gares está no aeroporto acompanhando o embarque do time para a Argentina. Ô, Débora, o português não vem mais? Que reviravolta, né, Escobar? Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A negociação estava bem encaminhada e melou na madrugada ainda. Pesou muito o fato do português não ter a licença Pro da UEFA, que equivale à licença Pro da Conmebol e é necessária para que o técnico comande o time em competições como a Libertadores e também o Mundial de Clubes. O Botafogo pensava conseguir uma licença provisória, mas o português não levou muita fé, não. Além disso, o Santa Clara, de Portugal, ofereceu um aumento salarial considerável para manter o treinador. E aí o Vasco Matos renovou o contrato com o time português até junho de 2027.
Com isso, o Botafogo continua no mercado, atrás de um novo técnico, e o Cláudio Caçapa vai para o segundo jogo no comando do time. O grupo treinou hoje pela manhã no CT do clube e agora à tarde, daqui a pouco, chega aqui no aeroporto e embarca rumo à Argentina para essa partida de amanhã contra o Racing. Com trauma no joelho, o Bastos é desfalque. Já o Arthur volta a estar à disposição. E o Cláudio Caçapa também vai poder contar com o Juan Cruz, que foi apresentado ontem, já até estreou. O jogo é no estádio El Cilindro, que abriga uma lenda bem estranha, curiosa. Você confere agora comigo. La historia de los 7 gatos acá de Racing. ¿La conoces? Sí, sí. ¿Crees o no? Más o menos. Esse aí atrás é o estádio Presidente Perón do Racing, mais conhecido como El Cilindro. A torcida do time tem maior orgulho das festas que já fez e faz por lá. Mas El Cilindro, até um tempo atrás, era apontado como um dos responsáveis por 35 anos de jejum do Racing. Bom, a história é a seguinte, o Racing tinha um timaço ali nos anos 60. Pra você ter uma ideia, em 67, eles ganharam Libertadores e Mundial de Clubes. Aí você imagina, né? Os torcedores do Independiente, que é o maior rival do Racing, os caras se incomodaram. Invadiram o estádio do Racing, El Cilindro, na calada da noite e enterraram 7 gatos. Aí, uma maldição começou. Com os gatinhos enterrados no estádio, o Racing não ganhou mais nada. Diz a lenda que houve buscas pelos gatos para desenterrá-los, mas só 6 foram encontrados. Um ficou lá. Eu, hein? Que lenda sinistra, hein? Você acredita? Quê? Quer saber se eu acredito? Voltando ao assunto, depois de muito tempo, dias de chuva, sol, frio, esse um que ficou teria sido encontrado só em 1998. Você sabe o que aconteceu? Depois de 35 anos, o Racing foi campeão argentino em 2001. A maldição acabou. Fazer um esclarecimento aqui pra vocês que esse crânio que tá aqui, simpático, não é nem de gato nem de gente não, tá? Mas esse não foi o caso do Gabriel Aranda, não, que em 2019, depois de mais um título argentino do Racing, foi pras ruas comemorar com um crânio de verdade do avô, o senhor Valentim Aguilera. E aí virou costume, gente. Tá levando o vovô pros jogos importantes. Guardei porque é o meu amor, o Racing e meu avô, meus 2 amores. Ô, vô, sei que o senhor não era América, mas se fosse, eu ia levar o senhor no campo. Ai, tá rindo, Aí eu, pô, maneiro o Vasco, treinador. Tô falando do treinador que a gente comentou ontem aqui que viria para o Botafogo. Eu saí daqui mais renovado do que quando eu vou renovar meu botox na testa. Eu tava feliz. E o homem não vem mais, Alex. Traz meu leque. Não vem, eu tava alegre. O que é isso aqui? Ah, ridículo. Não fui eu, hein? Eu não tenho nada a ver com isso, Pedrosa. Dá aqui meu leque, que eu tô com calor. Muito calor, hein, Alex? Nunca mais você tava sorrindo, hein? Tá bom, esse ano pra mim não. Sabe aquele meu óculos de guarda? Aproveita, porque pode ser a última vez também no ano. Que isso, Veneno? Nesse cenário que você acabou de falar aí, foi comer até miojo. Cadê? Bota aquela gracinha ali. Quem fez aquela gracinha? É o PHD do Flamengo, que é uma página que sempre coloca coisa aí. Botou o quê? Botafogo aponta omissão de Vasco, Matos sobre licença, tal, papá. Nem começou, já caiu. Parou. Tira. Beijo aí. Esse é o Vasco Matos, o treinador. Falamos dele ontem, os meninos trouxeram informações maravilhosas. Eu tava toda animada, mas ele não vem mais. Ele foi lá e renovou o contrato dele. Ela não vem mais. Ela não vem. Vem sim. Esse é um dos melhores memes. Eu tô sentindo o cheiro de Tite. Olha, eu tô sentindo o cheiro de Tite. Tá, Pedrosa? Vem, Tite. Olha aí, ó. Ele renovou o contrato dele com Santa Clara. A gente tá falando aqui o clube que tava na Série B, lá de Portugal, subiu, tá a sensação lá. Ele não vem mais. Renovou. Ô, Vene, você sabe o que aconteceu? Porque eu não tô entendendo mais nada. Aí ontem eu passava, vinha grama sintética. Grama sintética. Grama sintética. Não vem mais o Vasco. Não tem mais o Vasco.
O que é, Felipe? Ó, eu vou falar o que o empresário disse, tá? De quem? Do Vasco? É, do Vasco Matos. Eu prefiro falar Vasco Matos. Entendeu? Melhor. É melhor, Pra né? não confundir a gente. Exatamente. Eu vou ler aqui exatamente o que eu botei no grupo, né? Vamos lá. Botafogo não conseguiu dar garantias quanto à equivalência do seu nível de treinador. O FA falta, o FA Pro, junto da Comebol, ia ficar muito limitado nas suas funções e competições como Libertadores e Mundial de Clubes. Alterações de última hora é o que estava acordado a nível de contrato. Aconteceu tudo de madrugada. O que estavam comentando é que ele não tem a licença para poder ser treinador no Mundial e a licença Pro. UEFA Pro. E na Libertadores, né, o Pedrosa? Aí o povo pensa, pô, o homem vem e vai chegar nas duas maiores competições, ele não vai poder ser treinador? Como é que fica isso? Tem como negociar ou não? Teria que ter um auxiliar que tivesse a licença da UEFA Pro para comandar e ele ficar como no banco de reservas. Pra assinar súmula. Foi o treinador da LDU, se eu não me engano, que tinha essa situação. Se eu não me engano, o treinador da LDU, que até enfrentou o Botafogo no ano passado, Sim. O treinador não tinha a licença, mas o auxiliar tinha, e aí ficava o treinador aqui no banco para poder... Mas ele fica ali na área ficava técnica, tudo, ficava na área. só não pode Mas não ser o- podia ser o treinador, entendeu? O Felipe Luiz, ano passado, se o Flamengo ainda tivesse na Libertadores, ele também não ia E conseguir. esse ano, tá ok? Esse ano ele já deu entrada, aí Ah, vai ficar sim. ok, entendeu? O Flamengo Ah, então não tem era o problema. maior dos problemas, hein? Cara, acabou sendo, mas também pelo que o empresário falou, teve alteração contratual, né? O ponto é, o Botafogo não verificou isso antes, o Botafogo não conseguiu entrar em contato para saber se ele tinha o documento ou não, e mais do que isso, cara, eu até comentei isso nas minhas redes sociais hoje, vários botafoguenses apoiando a situação, o Otávio Bocão ontem fiz um programa com o Bocão, e existem uma ala de botafoguenses que estão defendendo o que o John Textor tá fazendo. Com todo respeito, gente, eu não consigo entender um time que é o Botafogo, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, estar 3 meses atrás do planejamento das grandes equipes e achar que isso tá tudo bem, achar que isso tá normal. Não tá normal, gente. Não é óbvio, não é possível que vocês entendam que o futebol, que você tá perdendo 3 meses, não é sobre o Carioca, não é sobre a Recopa, não é sobre a Supercopa do Brasil, você tá perdendo 3 meses de preparação para a sua temporada, que aí sim pode começar em abril, como o John Textor quer, mas o futebol é contexto, é tempo de treinamento, é conhecimento do técnico junto com o elenco, é o que ele quer implantar, é a ideia que ele passa para os jogadores e, obviamente, o calendário do futebol brasileiro não te permite ter tempo para treinar. A gente fala isso aqui há muito tempo. O de 2025 é pior ainda. E, mais uma vez, o Botafoguense vê uma negociação frustrada com o técnico. São mais de 40, 50 dias sem um técnico porque o Arthur Jorge está para sair desde de dezembro. Isso aí já estava definido praticamente. Então, assim, cara, não tem como eu achar normal o Botafogo, como eu disse aqui, o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, não ter técnico quase no dia 20 de fevereiro. Com todo respeito, para mim, esse planejamento do departamento, que até faz um bom trabalho na contratação de jogadores, mas pro técnico, que é muito importante, tão importante quanto o elenco, para mim tá errado. Olha lá no meu relógio. Estou falando do Botafogo, que hoje faz parte de um grupo, que é uma SAF. E eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que o John Textor está priorizando o Lyon porque ele está tendo problemas lá. E, obviamente, como todo ser humano, não tem como ele abraçar o mundo. E o Botafogo está ficando em segundo plano porque ele está vendo a situação do Lyon se complicar cada vez mais e ele está priorizando o Lyon. E o Botafogo está ficando em segundo plano. Mas aí ele não poderia centralizar apenas nele a situação, né? Sim, claro. Eu Você concordo tem que ter, com você. Quando você tem um grupo como tem o John Textor, e a gente elogiou o John Textor várias vezes aqui nesse programa, você tem que ter pessoas ao seu lado que sejam competentes para poder te ajudar a tomar decisões. E eu não tô falando que o John Textor é incompetente, mas não tem como eu achar que, por exemplo, o Flamengo tá no mesmo patamar de planejamento que o Botafogo. Não, e gente. o Flamengo é o grande time que vai disputar com o Botafogo esse ano, junto com o Palmeiras, junto com outra surpresa, porque no futebol brasileiro sempre tem um time competitivo. O Botafogo, em relação aos seus rivais por título, tá muito atrás no planejamento. Não, não é só rival, não. Vamos lá. Ó, Flamengo, Palmeiras, Internacional, É rival São por Paulo, título. Santos tá na frente. Corinthians. Inclusive, esse caso do Botafogo faz o Botafogo perder jogadores. Porque o argentino, ele deu uma entrevista lá no Santos, quando ele foi apresentado, falando que ele optou pelo Santos porque o Botafogo não tem treinador. Isso atrapalha tudo, não é só no planejamento dentro de campo, como É o isso aí. Pedrosa mencionou. Ai, Papai Noel. Rollaser. Ele ensinou a falar o nome Qual o dele. nome? Rollaser. Mais fácil do que Rollaiser. Olha aí, eu também não quero mais falar o nome desse garoto. O Vai falar no Botafogo. Milton Santos, gol do Rollaser. Eu não falo. Benjamin Eu só falo com o Rollaser. meu. Tô brincando. Gol dos outros eu não falo. Pelo menos- E ninguém vai mandar eu falar que eu não vou falar. Pelo menos Vasco você não precisa mais falar. Não vou falar. Olha aí, o Botafogo se posicionou após uma campanha nacional contra o gramado sintético. Na verdade, grandes jogadores, né, do futebol brasileiro, o Neymar, Thiago Silva, Coutinho, Lucas. o Lucas do São Paulo.